Oi, Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou aqui para mais uma leitura para o signo de vocês, uma leitura bônus, porque vocês arrasaram, interagiram muito no vídeo de janeiro e então eu estou escolhendo alguns signos, os que mais reagiram, interagiram ali, para terem essas leituras bônus. Então, se você quiser continuar tendo leituras aqui, né, adicionais, bônus, você também pode interagir muito no de fevereiro, tá? No vídeo de fevereiro que já está disponível. E nesse aqui também, tá? Que aí a gente mantém vocês aqui entre os 3 signos. Estou escolhendo somente 3 signos para ter leitura bônus, tá? Então aproveita, já corre, comenta, curte, porque aí vocês garantem mais uma leitura, tá bom? Bom, hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente das que eu fiz até então, né, para os meses. Hoje eu vou abrir uma cruz celta para a sua situação, para a sua pergunta. Então aproveita e já começa agora a mentalizar a sua pergunta, a mentalizar a sua questão, a colocar, né, qual é a sua intenção para essa leitura, tá? Para a gente ver aqui. E eu já vou começar falando que essa é uma leitura, então, atemporal. Então, pode ressoar assim que você cair nesse vídeo, independente do tempo, tá bom? E também é uma leitura coletiva. Então, pode ser que ressoe contigo ou não. Se não ressoar, tá tudo bem. Você pode buscar as outras leituras aqui dos meses, né? Para, de repente, pegar uma mensagem específica para você e não só do seu signo, como também dos outros aspectos fortes do seu mapa, como ascendente, lua e Vênus, tá bom? Vamos lá. Eu vou, então, cortar aqui o tarô para Capricórnio. Vamos lá, universo. Me conta aqui. Vamos começar. Eu vou falando cada uma das casas para vocês, tá? Vamos começar com a base dessa situação, com a questão, né? Com a questão, na verdade, central dessa situação aqui, dessa sua pergunta, do que você intencionou. Carta do Mundo, já um arcano maior de cara, uma carta excelente, inclusive. Qual é o empecilho aqui? O que é que pode estar travando essa situação? Um 7 de pentáculos, tá bom? Eu vou colocar aqui como um desafio, dessa forma. Qual é a base dessa situação? O que baseia essa situação? Um pajem de paus, tá bom, ok. Um passado recente, o que houve. Carta do julgamento, num passado recente, ok. O que está no seu mental ou energia externa aqui dessa situação? Carta da justiça, já 3 arcanos maiores aqui, hein? De 5 cartas. Energia potente. Futuro, calma. Eu vou embaralhar de novo e vou pedir futuro próximo dessa situação. Futuro próximo, por favor. Tá. O 9 de paus. Me dá mais uma para esse 9 de paus, por favor. Nossa, um 10 de paus. Caramba, Capricórnio. Vou falar já. Como que você está se vendo diante dessa situação? Como que você se percebe? Um 4 de paus, tá? Como é que os outros te veem, o externo está te vendo nessa situação? Um 4 de espadas, tá? Qual que é o seu medo e esperança sobre essa situação? Quais seriam os seus medos e esperanças? Ok, um 6 de paus, tá bom? Ok. E um resultado potencial dessa situação. Carta do enforcado. Me dá mais uma, por favor. Mais uma. Um 8 de espadas, tá. Ok. Fundo de deck, a gente ficou com uma rainha de paus. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos por partes aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver a mesa toda.
Mesa completa. Tá, ok. O que eu vejo aqui, Capricórnio? Eu falei que essa carta do mundo, logo de início, né, como a central, a energia central da sua leitura, ela é muito boa, porque a carta do mundo, ela fala sobre ciclos, né? Ela é a última carta dos arcanos maiores do tarô, que simboliza justamente o final de um ciclo para início de um novo, né? Em que o louco, na sua jornada, concluiu, né, toda a sua jornada com a carta do mundo e está pronto para iniciar uma nova jornada. Então é uma energia muito boa. Nessa carta aqui, especificamente desse deck, ela tá fazendo um piquenique com uma energia leve, uma energia boa, então existe muita positividade aqui. Tem uma praia, então pode ser que seja literal para você ou não esse momento de piquenique na praia, enfim. Mas essa energia de leveza mesmo, sabe? E aí, o que é que eu vejo aqui que é o seu empecilho, né? Que seria esse seu desafio em relação ao seu momento, a sua pergunta. É o Sete de Pentáculos, que é uma carta que fala muito sobre a paciência, o momento de espera, porque aqui, inclusive, é como se ela tivesse, então, plantado as uvas dela. Ela está, inclusive, ali olhando um cacho de uvas aqui. Então, ela fez o plantio no tempo, né, do plantio, e ainda não é o tempo de colheita. Então essa carta ela fala muito sobre este momento em que a gente às vezes está em modo de espera. Existe uma necessidade de um período de colheita, sabe? E aí aqui a base da sua pergunta e da sua situação aqui é um pajem de paus. Então assim, aqui o pajem de paus, ele tem uma energia, né, dos signos de fogo ali, Áries, Leão, Sagitário, que é um pouco, pode ser um pouco impulsiva, pode ser um pouco de, sabe aquele momento em que a gente quer muito fazer algo, então a gente quer muito fazer o que você estiver pensando aqui, seja uma mudança, porque aqui ele tá meio que com uma trouxinha de roupa, né, como se fosse o Chaves saindo da vila, sabe? Ele tá nessa vibe aqui, então pode ser que realmente uma mudança literal que você queira fazer, um novo começo num trabalho, um novo projeto, um novo estudo, alguma coisa nova que você quer muito fazer, e aí você tá com essa energia, né, do pajem de quero porque eu quero, e o fogo e a ideia de tipo, vou lá e vou fazer e tal, só que alguma coisa está te segurando, né, que é o seu empecilho aqui. E aí, num passado recente, a gente tem a carta do julgamento, que fala, em algumas situações aqui, até porque tem a carta da justiça ali também em cima, me dá essa sensação um pouco de um certo karma, mas num sentido de realmente existir algo que ainda não está no seu tempo, sabe? Então, tipo, algo que de fato ainda não. Ele passou por esse julgamento, o julgamento é a carta de número 20, uma antes, então, da carta do mundo, né? Que é a 21. Então, ainda não é o momento, ainda não era o momento de fato, sabe? Num passado recente. E aí você pode ter passado por essa energia já lá de trás, né? De, poxa, será que agora vai? Será que agora é a hora? E já teve essa ideia de, não, talvez eu tenha que esperar um pouquinho. E aí o seu mental, como a carta da justiça tá ali, o seu mental tá nessa ideia realmente racional e fixa, sabe? A justiça mesmo, assim, de tipo, não, mas eu preciso esperar, eu preciso me planejar, ou eu preciso fazer isso, tentando ser racional em relação a isso, porque o seu impulso aqui é o do pajem de paus, então o seu impulso é se lançar, é fazer, é botar a cara. Só que o seu mental é racional demais para isso, né, Capricórnio? A gente sabe que geralmente para você é uma dificuldade realmente se permitir o impulso, entende? Aqui eu já começo a sentir que tem uma energia boa até nesse pajem, que existe um certo otimismo nesse pajem, sabe? Só que o seu mental e uma energia, né, uma ideia de leis, sabe? Pode ser um pouco externo mesmo, por isso eu falei do karma, né? Um pouco de outras coisas, né? Falando de um contrato, às vezes realmente tem que se esperar alguma coisa, tem que esperar que se decida algo, se é um novo trabalho, tem que esperar que venha a resposta, tem que, né, formalizar, tem que ter um tempo certo para as coisas, e você tenha, de fato, que
ficar meio que se lembrando sobre isso, sabe? E aí você, de fato, como racional que fica muito preso nisso, realmente. E aí, num futuro próximo, isso aqui me diz que você pode entrar, você sai dessa energia da leveza do mundo e você pode vir para essa energia densa do 9 e 10 de paus, que é quando a gente de fato se sente sobrecarregado, que a gente se sente cansado. Então, o 9 de paus, ele dá a sensação de quando a gente ainda está de pé, ou seja, a gente ainda não desistiu, né? A gente está bravamente insistindo naquilo ali e resistindo, principalmente. Só que aí o 10 de paus, ele também tem essa ideia de resistência, só que num sentido de conclusão. Então, num sentido de que, assim, tá pesado demais para permanecer dessa forma, sabe? Assim, não tenho como permanecer desse jeito. Eu tô meio que me enlouquecendo um pouco com isso, sabe? Justamente por eu estar nessa ânsia, esse conflito entre a minha ânsia, a minha vontade com o que de fato eu preciso fazer, o meu racional me fala que é necessário fazer, tá me dando mais sobrecarga do que me ajudando, sabe? E aí, assim, a energia que você tem se visto é um 4 de paus. Então, de repente, você está se vendo alguém que tá, enfim, né, ali socializando, colaborando, se for sobre um trabalho, você está fazendo sua parte, está ajudando os outros, está, né, tendo uma boa relação com todo mundo, você se vê uma pessoa que está fazendo o seu possível e o seu melhor nesse momento, sabe? E contribuindo para também que as coisas caminhem e andem a seu favor. E aí a energia que os outros estão te vendo é de um 4 de espadas. E aqui para mim são dois quatros, né? E para mim elas têm uma energia realmente bem diferente, tá? Então aqui pode ser que você não goste tanto de ouvir isso, mas a forma como as outras pessoas estão te vendo é bem diferente de como você de fato está. Porque eu falei que seu mental ali tá bastante racional e pode estar de fato te pesando. E você venha a sentir esse peso no futuro próximo com essas duas cartas aqui de paus. Só que para o externo, para as pessoas à sua volta, parece muito tranquilo. Parece que você tá, na verdade, até esperando tranquilamente este momento aqui de colheita, sabe? Você sabe desse 7 de pentáculos e tá ok. Tô fazendo aqui um mínimo de esforço, entre muitas aspas, porque acho que por conta do seu esforço, ele tá muito, muito no mental interno, e talvez coisas que você também não divida, que esse 10 de paus para mim dá essa sensação de que você talvez não esteja dividindo isso com tantas outras pessoas, é uma responsabilidade que você pegou para si. Então, para os outros, você tá bem, tá tudo tranquilo, sabe? É uma percepção um pouco diferente da que você realmente aparentemente está, né, internamente aqui. E aí, qual que é o seu medo e esperança? Então, o seu medo, aqui com a carta do 6 de paus, ela é uma carta de vitória. Então, assim, é muito engraçado pensar, mas pode ser exatamente isso, literalmente, que você tenha um certo medo do que você também tem esperança, que é que isso realmente aconteça e dê certo. Então, assim, ao mesmo tempo que você quer muito, então isso seria uma esperança que isso acontecesse e a vitória chegasse, você também pode ter um certo medo, porque pode ser algo realmente novo, pode ser uma decisão que te impacte muito, pode ser uma decisão que impacte outras pessoas, então existe um certo medo nisso também, sabe? Por isso, a sensação, de repente, é a de quero muito que aconteça, mas também, ao mesmo tempo, não quero, sabe? E aí, como resultado dessa situação, a gente tem duas cartas um pouco desafiadoras, que é o enforcado com o 8 de espadas. Eu pedi uma carta adicional porque o enforcado, ele fala basicamente sobre um momento em que, de fato, você está estagnado. Então, pode ser, de fato, que não é só uma sensação. De fato, você esteja, né? E aí pode ser muito por uma força maior também, não é somente porque você em si não esteja agindo, e sim porque, de repente, o momento realmente pede um pouco mais de calma, sabe? Ou não é o momento, como eu falei. Mas o enforcado, ele fala também daquele momento em que a gente vê as coisas por outra perspectiva, ou que a gente é chamado para fazer isso, né? Então, sabe aquele momento que às vezes a gente tá realmente olhando e focando só no que não está dando certo, mas aí a gente começa a olhar de outra forma e encontra uma solução para aquilo, ou a gente ao menos começa a ver as coisas por um outro ângulo, de que na verdade tudo bem, porque tem coisas que estão legais também, sabe? Então você olhar para algo de um jeito diferente
Só que com o 8 de espadas, que é o complemento aqui, eu sinto que realmente o seu mental não está te permitindo fazer isso. Porque o 8 de espadas é uma carta, eu vou até pegar ela aqui para te mostrar, mais de perto de novo. Ela é uma carta que fala sobre prisões, que são invisíveis, porque elas não existem, na verdade. Elas não existem. Aqui ela tá meio que presa dentro, né, em volta de 8 espadas. Ela tá vendada e tá com as mãos amarradas e tal. Mas ela pode sair dali o momento que ela quiser. Porque, assim, as espadas, entre elas, tem um certo espaço que ela poderia sair e ela poderia usar qualquer uma das espadas para cortar essa corda, por exemplo, e sair, sabe? Mas é aquele momento que às vezes a gente não vê saída e isso é muito inconsciente de que a gente esteja fazendo isso realmente por uma escolha, sabe? E eu sinto aqui, como eu falei da carta da vitória ali, eu sinto aqui que é um pouco por conta de um medo, sabe? Então, às vezes, realmente, alguns medos podem nos paralisar e a gente realmente sentir essa ideia de não posso fazer nada a respeito. Só que a gente tem sim formas de sair dali, só que o medo, o nosso mental, não deixa com que a gente veja, sabe? Então é uma energia que nos estagna, que realmente nos deixa preso num lugar sem conseguir ver as coisas por outro ângulo, como eu falei. Então, de forma geral, aqui eu sinto que assim, realmente existe um tempo certo para algumas coisas, mas eu fui sentindo que existe muita dualidade, porque existem cartas de fogo aqui que são excelentes, além da carta do mundo mesmo, né, que é uma carta excelente, como eu falei, de um novo ciclo, novos começos, mas ao mesmo tempo tem cartas pesadas de fogo também. Então é como se aquilo que possa te dar um certo impulso e te, né, fazer com que você se lance ou que você ao menos se mantenha positivo em relação à situação, é o mesmo que pode estar, que também pode acabar te sobrecarregando, que pode vir a sobrecarregar a sua mente ou te deixar muito cansada, sabe? Com uma sensação de estar resistindo, sabe? E aqui no fundo do deck a gente tem a Rainha de Paus, que é uma rainha dos signos de fogo também, então uma energia muito de Áries, Leão e Sagitário. Se você tiver forte no seu mapa, eu daria uma olhada também nas leituras desses signos, porque a energia está bem forte aqui. Mas eu diria que aqui, como um conselho, essa Rainha de Espadas é uma rainha bastante poderosa e autoconfiante, sabe? E eu sinto que você se conectar com isso, com essa energia, de repente, com esse seu lado, de fato, de ação, com aquele lado determinado que você tem, que nutre esse página de pausa aqui, é o que pode te ajudar a olhar de outra forma para essa situação e sair um pouco dessa sensação de estagnação e de peso, sabe? Porque aí, se você permanecer muito mental e muito, né, deixando realmente que o seu mental te sobrecarregue, te pese, realmente pode ser que você acabe, mesmo que não querendo, né, sem querer, você acabe contribuindo realmente para essa estagnação permanecer. Tá bom, Capricórnio? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? Que eu tenha contribuído de alguma forma com essa mensagem, que ela tenha ressoado contigo. Deixa o like aqui para mim, que sempre ajuda muito o vídeo a circular. Como eu falei também, para que eu faça mais leituras bônus para vocês também, tá bom? E eu vou ficar por aqui, então. A gente se vê num próximo vídeo. Beijo. Tchau.